Fala galera que está se preparando aí para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Vim falar com vocês aqui sobre o concurso, né? Mais uma vez, trazer para vocês proposta de ciclo de estudo objetivo baseado no método 4.2, onde você vai poder organizar a sua rotina aí, mesmo que você tenha poucas horas, e vai conseguir tocar o teu estudo com mais eficiência, tá? O método 4.2, também conhecido como o método simples, que vai fazer com que você bata o edital mais rápido e consiga fazer o tão sonhado reestudo. Tem gente que estuda 2, 3 anos, nunca conseguiu bater um edital na vida. Com o método 4.2 você vai conseguir, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as novidades, né, do concurso de AFT. É claro que a gente está vendo aí um clamor muito grande, uma pressão muito grande para a realização do concurso, diante de tudo que vem acontecendo. Então, mudança de governo, formação de ministério, várias autorizações sendo concedidas, pressão de todos os órgãos, pressão popular, pressão da classe, do sindicato, enfim, todo mundo aí pressionando para sair o concurso EFT. Ele vai sair. Inclusive foi anunciado pelo secretário executivo do MTE, né, o Francisco Macena, que o governo fará o concurso de 2023 ainda. Então tá todo mundo aí esperando. E não só o concurso de EFT, mas vamos ter também concurso para técnico de TI e servidores administrativos aí da área do Ministério. E só um adendo aqui, porque vários concursos de Ministério tendem a ser liberados agora, tá? O MCTI, o MTE, a gente vai ter também para o Ministério da Economia, para o cargo de ATA, para o Ministério da Justiça, para o cargo de agente administrativo da PF, só a título de exemplo, tá? Dentre outros. Lembrando que a gente tem aí dezenas de ministérios, todos eles com suas carreiras defasadas, porque tem muito tempo que a gente não tem concurso para ministério. Inclusive, uma das minhas 12 aprovações é para o cargo de analista do Ministério do Turismo, né? Eu passei em primeiro lugar para esse concurso em 2010, acho que foi 2010. Foi 2010, início de 2010 ali, que foi a minha segunda fase de concurseiro, né? Hoje eu sou auditor fiscal, mas eu já vim de outras carreiras, né? Já fui do Exército, da DPU, do TRT 21 e agora eu estou na Cefaz de Pernambuco, tá? Lembrando aqui sobre esse cargo que a gente está com 40% de defasagem. O número só aumenta porque a galera vai se aposentando, vai pedindo licença, vai pedindo para sair e o quadro encontra-se insustentável. Então a gente tem aí o status, né, previsto para 2023, a banca a definir, vagas a definir, eu chuto aí 200 vagas ou mais, tá? Salário inicial ali de 22.921. Enfim, estamos aguardando aí o próximo edital de AFT. Olha aqui, ó, a belezura que é o salário, né? O salário líquido de um AFT, aqui o seu bruto e o seu líquido, tá? E a gente tem que lembrar aí que a gente está falando aqui de um órgão que tem 3.630 cargos criados por lei e 1.600 desocupados, o que faz com que o órgão praticamente não tenha como trabalhar, né? A gente já viu isso acontecer com outros órgãos. O próprio INSS teve concurso recente, parece que vai ter outro. Concursos que foram esquecidos e ficaram um tempão ali. A Receita Federal também teve concurso agora esse ano, tá? São concursos que pagam muito bem, tem um quadro grande, não necessariamente vai precisar desse mundo de gente aqui, porque a gente está falando já de um órgão que tem uma outra estrutura diferente do que tinha antigamente e pode ser que não precise de tanta gente assim por causa da tecnologia, né, da TI, mas do jeito que está, fica insustentável também, né? Então fica com muita gente, de pouca gente para muito serviço, né? Os serviços não param, principalmente a fiscalização, né? A fiscalização, o AFT é o cara que vai lá para fiscalizar as relações de trabalho e aí precisa de trabalho em loco, né? Não tem nem como fazer teletrabalho nesse tipo de atribuição. Aqui as atribuições do cargo: cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive as relacionadas à segurança e à medicina do trabalho, aquelas situações como a gente viu no Rio Grande do Sul, né, que pegaram o pessoal ali em alguns vinhedos com situação análoga à escravidão, né, enfim. E é um órgão fundamental, né, na situação onde a gente sempre vê aí que há esse tipo ainda, infelizmente, esse tipo de situação onde algumas pessoas são colocadas na situação de quase escravos, né? Então, enfim, verificação dos registros em carteira de trabalho e previdência, né? Visando a redução dos índices de informalidade, verificação de recolhimento de fundo de garantia, respeito aos acordos, tratados e convenções internacionais, lavratura de auto de apreensão e guarda de documentos, inclusive livros, materiais, livros, enfim. E tudo isso com a finalidade de assegurar, né, que as relações de trabalho estejam sendo
exercidas dentro da legalidade, beleza? O requisito, isso é um ponto importante, o requisito é a conclusão de curso de graduação em nível superior em qualquer área. Então, qualquer pessoa pode fazer esse concurso. No último edital de FT, a gente teve 100 vagas. Foi um concurso organizado pelo Sebrasp. E a gente teve as vagas para o nível superior, que é o mesmo requisito que temos até hoje. E a prova ela foi organizada em 4 etapas, né? A gente teve a P1, a P2, a P3 e a P4. A P1 e a P2, provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, certo? A P3 e a P4, prova discursiva de conhecimentos, todos os conhecimentos específicos, né? A P3, 3 questões discursivas mais uma dissertação. E a P4, 3 questões mais um parecer técnico. Além disso, a gente teve também a fase aqui de sindicância de vida pregressa. E aí, que o pessoal todo mundo pergunta, e esse aqui é o cerne do nosso vídeo, a gente vai falar aqui sobre as disciplinas que são cobradas nesse último edital, que provavelmente vem parecido, porque são disciplinas, vieram naquele concurso ali, disciplinas básicas. Vejam, quando eu falo que vocês, independente da carga horária, conseguem estudar para ser auditor, é porque, de fato, se você tiver tempo, você consegue fazer a bagagem. Eu estudava 22, 20 matérias ao mesmo tempo, com uma carga horária de 4 horas e meia. Tinha dia que eu só estudava 3. Aí eu compensava sábado, domingo, final de semana. E era assim que eu tocava o meu estudo, tá? Dá mais trabalho quando você tem menos tempo, mas você não vai deixar de crescer por isso, né? A gente tem que aprender a isso. E uma coisa muito importante aqui no ciclo é que geralmente a gente vê ciclos de estudo onde as pessoas estudam todas as matérias ao mesmo tempo. Como a nossa base de ajuste é semanal, as metas elas têm a duração de uma semana. Por ter a duração de uma semana e eu ter essa limitação temporal, eu não vou estudar todas as matérias ao mesmo tempo. Mas não se preocupem com isso. Por quê? Ter todas as matérias no ciclo não significa que você vai bater mais rápido. Porque o que vai contar para você bater mais rápido ou não o seu edital é você ter mais carga horária ou maior produtividade, certo? Porque com a carga horária que eu tenho, a não ser que eu aumente minha carga horária, eu não vou conseguir bater mais rápido, tá? Produtividade é velocidade de páginas por hora, né? Então, assim, eu dou até um exemplo de um cara esvaziando barris com um balde. Ele tem 15 baldes para esvaziar. Baldes não, barris. Então, ele tem 15 barris com 200 litros para esvaziar e tem um balde de 10 litros na mão. Não importa se ele vai tirar todos os baldes do primeiro barril ou, enfim, os baldes só do segundo barril, ou vai tirar um balde de cada barril e vai voltar. Não importa essa ordem. Se ele mantiver a mesma velocidade de retirada de balde e só um balde na mão, ele vai esvaziar todos no mesmo tempo, independente dessa forma, tá? Então, é a mesma coisa. Eu só consigo aumentar o meu ritmo e esvaziar os 15 barris mais rapidamente se eu começar a levar 2 baldes por viagem ou conseguir fazer uma viagem na metade do tempo. Aí eu vou fazer 2 viagens no mesmo tempo de uma. Só dando um exemplo para vocês. Por isso que eu forço tanto essa questão. Ou você aumenta a carga horária, se você não pode, beleza, aumente a produtividade. Chegou no teu limite, esse é o ritmo que você vai bater o edital. Independente de colocar todas as matérias no ciclo ou não, você vai bater nesse tempo. Certo? Por quê? Porque você tem uma quantidade X de assuntos para estudar. Nesse edital aqui tem cerca de 500 assuntos. Você tem X páginas e tem uma capacidade limitada de leitura. Então, você vai ter que se contentar com isso, se quiser estudar com qualidade, tá? Porque eu já vi muita gente se atrapalhando, metendo os pés pelas mãos, porque não consegue enxergar isso, ok? E aí, como é que eu faço, professor? Vou estudar 6 matérias ao mesmo tempo, vou deixar, 10 de fora. Quando uma for concluída, você tira a outra e coloca no lugar. Por que eu vou forçar você a estudar só essas matérias? Porque eu quero que você passe 90 minutos em cada matéria, por tempo, e eu quero que a cada semana você feche seu ciclo para avaliar o que é que você está fazendo. Se tiver alguma inconformidade, você vai na semana seguinte fazer o seu ajuste, beleza? Mas vamos lá. Então, as disciplinas foram língua portuguesa, raciocínio lógico, direitos humanos, administração geral e pública e noções de informática na P1. Esqueci de falar. Quem quiser fazer o acompanhamento do método 4.2, o acompanhamento individual, o link está na descrição do vídeo, tá? Aqui, ó, na primeira linha da descrição do vídeo, tem um link para o programa de coaching do método 4.2. Eu posso te ajudar a ser aprovado nesse concurso, tá? Aí eu vou passar as técnicas que me fizeram ser aprovado em 12 concursos
inclusive de auditor fiscal, e aí eu vou te ajudar fazendo o estudo como eu faria, do mesmo jeito que eu faria, claro, adaptando aí a tua realidade, beleza? Então o link está aí para o programa de coaching do método 4.2. Aqui, ó, raciocínio lógico, língua portuguesa, direitos humanos, administração geral e pública, noções de informática, que hoje eu acredito que vão substituir por TI. Aí na P2, né, a gente está falando aqui, a P1 com 100 questões do tipo certo e errado, a P2 com 120 questões do tipo certo e errado. Constitucional, administrativo, auditoria, aí começa, ó, economia do trabalho, direito do trabalho, seguridade social, legislação previdenciária, saúde e segurança do trabalho e legislação trabalhista do trabalho. E aqui, contabilidade geral. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu pontuei essas 6 aqui? Certo? Eu tinha que pontuar essa aqui também, ó, 7, direitos humanos. Essas 7 disciplinas são disciplinas que eu já mostrei em outro vídeo, que elas se tornam o concurso de FT não tão conciliável assim com a área fiscal no geral, porque essas 7 matérias você não aproveita em canto nenhum. Então, eu vou dar um conselho para você. Se você tem vontade de ser AFT e estava conciliando, estava estudando tributário, legislação tributária, vai fazer um concurso de Cefaz, cuidado para você não se atrapalhar. Quem quer muito, né? Quem tudo quer, nada tem, já dizia minha avó. Então, vale a pena, às vezes, você parar agora um pouco a área fiscal geral e ir para a FT e descer a lenha nesse concurso da FT, tá bom? Para você garantir a sua vaga. Tem um colega meu que é auditor fiscal do trabalho, que trabalhou comigo no TRT 21. E ele passou nesse concurso e aposentou. Não fez mais nada, beleza? Assim, trabalha só, parou de estudar para concurso, né? Aposentou as canetas. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, ó, sobre a minha história, sobre o método 4.2 que eu falei ainda agora e vou passar para vocês daqui a pouco, dê uma olhadinha aqui, ó, o método 4.2, né? Nesse livro aqui, existe fórmula mágica para passar em provas de concurso, que está sendo vendido aí na Amazon, na Ridel, em todas as melhores livrarias do mercado, beleza? Mas vamos lá, então, ó. A P3 valeu 100 pontos, constituiu de 3 questões a serem respondidas em até 20 linhas. Aí acerca de direitos humanos, economia do trabalho, direito constitucional e direito administrativo, certo? E uma dissertação em até 30 linhas sobre direitos humanos, economia do trabalho, direito constitucional ou administrativo. Cada um tema ou outro, tá? Então eles pontuaram aqui como um ou outro, né? O que facilita aí para não ficar misturando as coisas. A P4 valeu 100 pontos, constituiu de 3 questões dissertativas, né, com três situações, situação-problema, para ser responder até 20 linhas, sobre gestão de projetos, direito do trabalho, segurança do trabalho, um ou outro, e um parecer técnico acerca de saúde e segurança do trabalho. Beleza? Enfim, como é que eu devo montar meu ciclo, professor? O senhor está falando de ciclo aí, como é que eu vou montar meu ciclo? Vejam, eu quero que vocês organizem o estudo de vocês pensando a semana em 6 dias de estudo. Um dia vai ficar para folga, certo? Para folga de vocês. Então, a gente vai criar 2 grupos de disciplinas, e nesse grupo a gente vai colocar disciplinas com tempos entre 60 e 120 minutos. Então, a quantidade de disciplina no grupo depende da sua carga horária. Se você tiver 6 horas por dia, você consegue estudar 4 disciplinas de 15 matérias cada. E aí vai-se embora, tá? Se você tiver só 4 horas e meia, 3 de 90 minutos. Se você tiver 3 horas, 2 de 90 minutos ou 3 de 1 hora. E aí você vai definir seu grupo. Se eu estudo 3 matérias no dia, eu vou estudar 3 num dia, 3 no outro. 6 ao mesmo tempo. Se eu estudo 4 matérias no dia, 4 no dia, 4 no outro. No método 4.2, vocês não vão estudar mais que 8 matérias ao mesmo tempo. Ou seja, os grupos só vão ter até 4 disciplinas num dia, tá? E aí a gente vai alternar. Vamos supor que você começou aqui na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vocês vão alternar 4 dias a teoria, certo? Mais questões de fixação, porque cada tempo de teoria tem questões de fixação para fazer. E os 2 dias de revisão. Só que essa revisão você vai fazer depois de fazer as questões de teste. Então, vocês vão fazer questões de teste mais a revisão, tá? Sexta e sábado, fazer as 2 revisões. Aí, um exemplo que eu dou que é bem fácil de você entender. Se sua meta começou na segunda, o grupo A é na segunda, ele vai repetir segunda, quarta e sexta. Se você viu mandado de segurança, direito constitucional, mandado de segurança na segunda, habeas corpus na quarta,
Você viu o mandado de segurança e fez questões. Viu o habeas corpus e fez questões. Onde é que você viu? Ou você leu o texto, ou você viu videoaula. Não estudem por mapa mental, por resumo, essas coisas não. Isso é baixaria, tá? Então, a gente vai ver por texto ou vídeo. E vai fazer as questões de fixação após a leitura para saber como é que aquilo pode ser cobrado. No dia de revisão, eu vou fazer questões de teste antes de qualquer coisa e reviso o que eu errar. Essa revisão eu posso matar no próprio comentário das questões, lá no site de questões. E aí eu vou fazer uma jogada aqui de eficiência que vai evitar com que eu tenha que fazer material para revisão. Então eu não vou criar material de revisão. Eu vou usar esse material aí que eu já tenho, videoaula ou PDF. Como eu estou vendo, fazendo a revisão a partir das questões, para mim tá tranquilo. Beleza? Aí vejam, aqui tem uma planilha, tá? No site tem planilha para AFT, quem quiser baixar. Tá? Na descrição do vídeo tem um link aqui para os materiais gratuitos no site. E aí vocês podem organizar. Aqui eu dei um exemplo de uma pessoa que estuda 4 horas e meia por dia. Ele poderia estudar aqui, ó, português, direitos humanos e constitucional. Aí aqui, contabilidade, aqui ele coloca legislação do trabalho e aqui ele coloca, sei lá, auditoria. Aí eu tenho os 2 grupos. Nos dias de teoria eu vou fazer 10 questões de fixação para cada disciplina. E vou anotar o assunto que vi, quantas páginas eu li, quantas questões fiz e quantas eu acertei. Isso aqui são dados que você tem que anotar. A gente só melhora o que a gente mede, então vocês precisam anotar. Beleza? Vejam aqui na planilha, ó. Eu tenho a alternância de grupos, eu tenho os 4 dias de teoria, os 2 dias de revisão. Os assuntos que eu estiver vendo aqui, eu vou anotar todos eles. Quando eu for fazer a revisão, essa revisão aqui seria a revisão de português. Português. Que caiu aqui também, ó. Quando eu for fazer as questões de teste, eu tenho que só olhar na minha planilha o que é que eu anotei aqui, ó. Na semana eu vi de português, crase e concordância nominal. Eu vi 20 páginas cada dia, fiz 10 questões e acertei 8. Só que aqui eu vou testar, agora eu quero ver. Será que eu vou acertar a mesma coisa? Se eu tiver uma incoerência entre o resultado do dia de teoria com o resultado do dia de revisão, isso já vai indicar que ou eu não entendi direito, portanto eu tenho que reestudar, ou se eu estiver mantendo isso no longo prazo, pode ser que o meu material seja ruim. E aí eu acerto no dia de teoria, mas não acerto no dia de revisão. Faz com que eu tenha que procurar um material melhor, certo? Vocês vão fazer isso para bater o edital. O intuito é bater o edital. Professor, mas será que vai ter tempo até a prova? Foca em estudar com qualidade. Não vai se atrapalhar agora não. Por quê? Porque para passar no concurso desse, se você não tiver bagagem, você vai lá só para gastar dinheiro, certo? Todo mundo que começa é PI, pagador de inscrição. Muitas dessas matérias, caso você não passe no concurso, você pode utilizar para outro concurso da área fiscal. E aí você pode migrar para a área fiscal. Só não faça a bobagem de querer, enfim, fazer de qualquer jeito e não ter bagagem para fazer o concurso, certo? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Eu sou um cara que, assim, eu prego muito por essa responsabilidade que a gente tem que ter sobre o que a gente faz. Se a gente está estudando de qualquer jeito no pré-edital, a tendência é que no pós-edital o concurseiro fica igual uma barata tonta. Porque tem pouco tempo, muita coisa, ele vai acabar se atrapalhando. O cabo desse vai passar no concurso desse tamanho aqui? Não vai. Então a gente tem que trabalhar com serenidade. 30% da aprovação é controle emocional puro. Então tem que controlar o emocional. Se vocês ficarem mudando o tempo inteiro de técnica, vai acabar virando um sommelier de técnicas de estudo. Não vai conseguir desenrolar. Beleza? Eu trabalho tudo isso no coaching, tá? Os 4 fatores até a aprovação eu trabalho no programa de coaching. Controle emocional, capacidade cognitiva, carga horária e produtividade. Quem quiser me ajuda, tá? Lembrando que meu acompanhamento é individual de verdade. A gente trabalha não só o planejamento, mas também a execução. Você que escolhe o coach, né? Você pode escolher qualquer coach aqui que esteja no nosso site. Tem outros, tem a mim e outros também. O foco no resultado, trabalhar o desenvolvimento da autonomia e do autodidatismo e a autorresponsabilização. Isso aqui é um eufemismo
para vergonha na cara, beleza? Vergonha na cara, que é uma coisa que a gente trabalha muito no programa de coaching. Afinal, se você não estiver disposto a se entregar, a fazer o que poucos fazem, dificilmente você vai ter o que poucos têm, né? Que é um cargo público nesse nível aqui, beleza? Pessoal, meu nome é Rafael Barbosa, eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco, um prazer falar com vocês. Quem quiser tirar qualquer dúvida comigo, só me seguir lá no Instagram, @prof.rafaelbarbosa. Conheçam o meu site, método4.2.com.br. Grande abraço, fiquem com Deus. Fui.